por isso que você deve evitar lugares onde tem mato alto, locais escuros e ermos, e andar sozinho durante a noite. Talvez hoje você pense 2 vezes antes de fazer isso. Nessa plena sexta-feira, eu vou trazer para vocês aqui vários relatos reais de lobisomem, cujos meus seguidores viveram, e eu garanto para vocês vão pensar 2 vezes antes de sair à noite nessa sexta-feira. Sem muita enrolação, nós já vamos começar aqui com os nossos relatos. Coloca seu fone de ouvido, procura um lugar silencioso e escuro e vem comigo para mais uma série de relatos de lobisomem. Aqui é o Relatos com David Lima. Deixa o seu like, hypa aí o vídeo se aparecer a opção para você. E claro, se inscreva no canal caso você tenha chegado de paraquedas aqui. E vamos para os melhores relatos de lobisomem aqui desse YouTube. Esse rapaz nós vamos aqui chamar de Fernando, ele que não quer ser identificado, começa contando o seguinte. Olá, David. Boa noite. Gostaria de contar um relato aterrorizante que aconteceu comigo em uma noite de lua cheia. Eu nunca acreditei nessas histórias de lobisomem, sabe? Sempre achei que era coisa de filme de terror barato, bobagem, só para assustar a criança. Mas aquela noite mudou o que eu pensava sobre o mundo, sobre a realidade e sobre o que espreita nas sombras. Eu estava voltando para casa, na minha moto velha, depois de ter ido visitar minha tia em sua fazenda. Já era bem tarde e lua cheia estava bem lá no alto, iluminando a estrada de terra com um brilho pálido e quase fantasmagórico. O silêncio era absoluto, só quebrado pelo ronco do motor da moto e pelo ocasional som dos grilos. De repente, a moto engasgou e morreu. Pensa só nessa situação, cara. O cara tá ali no meio da estrada. Ele tá no meio da estrada de terra, voltando para casa à noite, e a moto dele começa a engasgar e simplesmente morre ali. O que vocês fariam nessa situação, meu irmão? Tentei ligar de novo, mas nada. Bateria? Pane elétrica? Não importava. Eu estava no meio do nada, a quilômetros de qualquer civilização. Uma sensação de desconforto começou a me invadir. O ar ficou mais frio e um cheiro estranho, um misto de terra molhada e algo selvagem e podre, pairava no ar. Gente, essa é uma das evidências de que tem um lobisomem no ambiente. Geralmente o silêncio absoluto de algum lugar onde nem os grilos, nem o animal ali vai fazer barulho, e um cheiro podre, um cheiro de animal molhado, um cheiro estranho, um cheiro infernal. Isso mostra que tem sim algum lobisomem por ali. Fiquem atentos a esses sinais. Foi então que eu vi um uivo. Não era o uivo de um cachorro, nem de um lobo comum. Era algo mais profundo, mais primal, carregado de uma melancolia e uma ferocidade que me fizeram gelar a espinha. O som veio da mata densa do meu lado e sempre parecia estar se aproximando. Meu coração começou a disparar no peito, um tambor frenético que eu podia ouvir em meus próprios ouvidos. Peguei o celular, mas claro, sem sinal. E eu juro que senti o chão vibrar. Meus olhos se arregalaram, tentando penetrar a escuridão da floresta. E então eu vi 2 pontos luminosos como brasas incandescentes surgiram no meio da folhagem. Eram olhos. Não eram olhos de um animal normal. Eram grandes, selvagens, com uma inteligência perversa que me encarava diretamente. O corpo que os acompanhava começou a se mover e eu pude discernir uma silhueta. Era imensa, muito maior do que qualquer lobo que eu já tinha visto. Seus movimentos eram estranhos, uma mistura de quadrupedalismo e bipedalismo, como se estivesse se contorcendo para se erguer. Normal. Tipo assim, o lobisomem, ele tem uma forma que não é nem humana e nem mesmo animalesca, é uma forma obscena de ser descrita porque ele não se move de uma maneira comum.
Ele se move como se fosse uma criatura infernal mesmo. Ele tem dificuldade de se levantar, de se locomover, mas não se engane. Lobisomens são rápidos, são ágeis, perversos e possuem uma certa inteligência, como qualquer outro predador. Seus pelos eram escuros, quase pretos, e pareciam se arrepiar, dando à criatura uma aparência ainda mais monstruosa. Ele não conseguia se mover. O terror me paralisou completamente. Corrigindo, né? Eu não conseguia me mover. O terror me paralisou completamente. O lobisomem deu um passo, depois outro, emergindo da mata. Podia ver suas garras longas e afiadas, seus músculos retorcidos sobre a pele, braços alongados, e então ele rosnou, um rosnado profundo e gutural que reverberou em meus ossos, prometendo uma morte lenta e agonizante. Caraca. Eu não olhei para trás, não ousei. Meus pulmões ardiam, minhas pernas doíam, mas o pavor de ser alcançado me impulsionava. Consegui alcançar a cerca do arame farpado que delimitava a fazenda da minha tia. Com um desespero que nunca pensei que possuiria, eu a escalei, rasgando minhas roupas e arranhando a minha pele, mas sem sentir dor. Claro, porque o cara tava na adrenalina ali, né? Aquela adrenalina, aquele medo profundo. Nunca mais fui o mesmo. Aquela imagem, aqueles olhos, o rosnado, tudo está gravado na minha mente. As noites de lua cheia nunca mais foram as mesmas. Agora, quando a lua brilha no alto, um frio percorre a minha espinha e eu me pergunto: o que mais se esconde nas sombras, esperando a hora certa de revelar sua verdadeira forma? E será que ele se lembra de mim, assim como eu me lembro dele? Cara, pergunta bem interessante, porque se você é atacado por um lobisomem e consegue fugir dele, pode ter certeza que ele vai se lembrar de você? Sim, você está marcado o resto da sua vida. O que você pode fazer é se proteger. Usando a sua fé, lógico, orações fortes podem proteger você. Evitar ir em lugares como esses, né, em lugares ermos, de estrada de terra, rodeada de mato alto, de árvores, de floresta, enfim, evita isso, tá? Porque você pode acabar tendo um encontro novamente com a fera. Assim como esse seguidor aqui teve. Eu adorei o relato dele, eu achei interessante pra caramba, porque tem todos os pontos do que de fato é o encontro com o lobisomem. Descreve a forma dele como de fato ele é, que é monstruoso. A forma dele andar é desengonçada. Ele é perverso. Os seus olhos são grandes, são diferentes do que o de um animal, de um porco, de um cachorro. Enfim, não é humano, não é animal, é algo sobrenatural, é algo de fato do inferno. E é real. Esse não é o primeiro relato, tem vários outros. Eu recebo milhares de relatos de pessoas que avistaram um lobisomem, inclusive eu já avistei um dia eu vou contar aqui no canal pra vocês. Mas enfim, cara, tome cuidado, né? Você aí que mora no interior de Goiás, toma muito cuidado. Se liga só nesse relato perturbador que eu recebi de um seguidor, que aqui a gente vai chamar ele de João, tá? Porque ele prefere ser chamado assim. A gente manter, né, o sigilo, visto que ele mora numa cidade bem pequena, pacata, lá no interior de Goiás, aqui no meu Goiás, né? Pra quem não sabe, eu sou goiano. E olha só, ele conta que isso aconteceu em Itaberaí. E o que eu vou contar aqui pra vocês agora, meus amigos, é fazer com que vocês durmam hoje com a luz acesa, janelas fechadas, portas fechadas, e vão sentir muito medo, porque eu mesmo me identifiquei muito com esse relato dele. Se liga só. Eu sou do tipo cético, sempre fui. Cresci em Itaberaí, uma cidadezinha pacata aqui no interior de Goiás, onde a vida segue um ritmo mais lento e as histórias de assombração são mais folclore para espantar criança do que algo levado a sério. Mas uma noite de lua cheia, no auge de um verão escaldante, mudou completamente a minha percepção do que é real
e do que se esconde nas sombras. Eu trabalhava como vigilante noturno na única madeireira da cidade, um galpão imenso nos arredores, perto da divisa com a mata. O trabalho era monótono: rondas, checar portões, beber café forte para espantar o sono. A rotina era quebrada apenas pelo pio da coruja e pelo latido distante de alguns cachorros. Eu gostava da solidão, do silêncio que a noite trazia. Até aquela noite. Era uma terça-feira, se não me engano. A lua estava cheia, pendurada no céu como uma moeda gigante de prata, iluminando tudo com um brilho intenso e quase sobrenatural. Lembro de ter pensado que era bonita, mas também que parecia um pouco sinistra. Grande demais, brilhante demais. Fiz minha ronda habitual pelo pátio, ouvindo o ranger dos meus próprios passos na brita. Tudo em ordem. De repente, um uivo. Não era o uivo que eu conhecia, o de um cão vadio ou de um coiote. Esse era diferente. Era profundo, era gutural, carregado de uma dor e uma fúria, como se algo ou alguém estivesse sentindo uma angústia muito grande, que me fizeram parar no meio do caminho. Minha primeira reação foi pensar em algum animal silvestre, talvez um lobo-guará perdido, mas a sensação que me invadiu era de um terror muito mais antigo e primitivo. Lembrando que animais, assim, desse porte, lobo-guará, cão do mato, não vai te causar aquele terror, aquele medo, aquela sensação. Seres sobrenaturais, eles têm esse poder, essa força sobrenatural de pesar a atmosfera, de fazer com que você se sinta mal pra caramba, com que você sinta de fato a presença daquilo em sua vida. Ele pode estar à distância, você pode não estar vendo ele, mas você vai senti-lo. E isso é perturbador, cara. É muito perturbador. Continuei a ronda. Os meus olhos agora varriam a escuridão da mata, tentando encontrar qualquer coisa. O ar ficou pesado e um cheiro estranho começou a pairar no ar. Algo como terra molhada misturado com pelo molhado e um odor ferroso, quase que um cheiro de sangue. Era nauseante. Eu senti vontade de vomitar. Então eu ouvi passos. Passos pesados, arrastados, como algo que mal se equilibra. Vinham de dentro da mata, se aproximando lentamente. Me escondi atrás de uma pilha de toras de madeira, o suor escorrendo pelas minhas têmporas, mesmo com um ar relativamente fresco da noite. E então, ele saiu da escuridão. Não era um lobo, não era um urso, era algo que desafiava qualquer lógica. Uma figura enorme, bípede, com ombros largos e, por incrível que pareça, braços magros e compridos. Sua silhueta era indistinta sobre a luz da lua, mas pude ver a forma grotesca de uma cabeça alongada, com orelhas caídas e olhos que brilhavam com intensidade avermelhada, como duas brasas de fogo ardente. Isso aqui é uma característica muito assustadora e medonha de um lobisomem brasileiro, por assim dizer, né? A gente fala lobisomem, mas isso aqui é um metamorfo, geralmente pactuados, pessoas que fazem pacto com o diabo, com demônios, com entidades, para se tornar essas bestas, entendeu? Fiquei petrificado, incapaz de respirar. Ele se virou e aqueles olhos fixaram em mim, mesmo eu estando escondido. Eu estava escondido atrás de uma moita e ainda assim ele parecia me observar. E ele ficou lá parado, me observando, sem mover um músculo, apenas naquela forma estranha que ele estava. Pareceu farejar o ar. E então, com um movimento rápido e assustador, ele começou a se mover em minha direção. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar o medo. Eu corri como um condenado. O barulho dos meus sapatos na brita sendo o único som além do próprio coração martelando no peito. Não olhei para trás, mas podia ouvir os passos pesados e os rosnados ficando cada vez mais próximos.
Consegui chegar até a guarita de madeira, uma construção pequena de madeira, mas com uma porta de ferro reforçada. Me joguei lá dentro, batendo a porta e trancando-a com o trinco e a barra de segurança que nunca tinha usado de verdade. Ouvi um baque forte na porta, seguido de um som de garras arranhando a madeira e o ferro. A guarita tremeu. Eu estava encolhido no chão, tremendo e chorando incontrolavelmente, a respiração presa na garganta. Ele estava ali, do lado de fora, a poucos centímetros de mim. Eu podia sentir sua respiração pesada através da madeira e o seu cheiro selvagem e imundo que inundava o pequeno cômodo. Os ataques continuaram por um tempo que pareceu uma eternidade. Pancadas, arranhões, rosnados furiosos, e eu apenas rezava. Eu prometia qualquer coisa a Deus ou a todos os santos se aquilo acabasse, até que, tão de repente, quanto começou, os sons cessaram e acabaram. Ficou um silêncio assustador. Fiquei ali por horas sem me mover, com medo de que fosse um truque. Só com o primeiro raio de sol, pálido e hesitante, é que arrisquei a olhar pela pequena fresta na janela. Não havia nada, apenas os arranhões profundos na porta e algumas marcas de garras no chão, na terra batida, perto da guarita. Eu não voltei mais para a madeireira. Peguei minhas coisas e fui embora, de Itaberaí, no dia seguinte, sem dar muitas explicações. As pessoas da cidade devem ter achado que eu enlouqueci ou que simplesmente não aguentei o trabalho. Mas eu sei o que vi, e as noites de lua cheia nunca mais foram as mesmas para mim. Sempre que vejo no céu a lua, eu me lembro daquele dia. O que mais pode se esconder nas sombras? O que mais deve existir por aí? Nesse dia, eu fui de cético, ateu, a uma pessoa cristã e que acredita que sim, o mal é real e que todos deveriam acreditar e se proteger, pois nunca se sabe quando essas coisas podem aparecer durante a noite. Cara, que loucura. Porque, pensem bem comigo, não é uma, não é duas, não é três pessoas, são várias pessoas que falam que já viram essa coisa. Não é um animal, não é uma coisa comum de você se ver, e é real. Porque nós vemos muitas pessoas falando sobre isso. Então, assim, não é um efeito de surto coletivo. Tem pessoas que nem têm conhecimento da palavra lobisomem e já tiveram experiências com essa criatura. E esses dois relatos que eu contei para vocês, eu achei eles super interessante. É de se dar muito medo, principalmente para quem trabalha à noite, para quem precisa andar à noite, cara, isso é assustador. Eu mesmo sou uma pessoa que quase não sai de casa, mas mesmo assim fico morrendo de medo. Porque, para começar, a aparência do lobisomem é algo perturbador. É a mistura de um homem com um cão ou com um porco, todo torto, braços longos, garras longas, olhos vermelhos. E é desengonçado, ele anda de uma forma desengonçada. E isso causa terror e paralisia nas pessoas que estão vendo aquilo. Então, isso, meus amigos, isso é terror de verdade. Então, tomem cuidado. Se vocês forem sair à noite, não saiam sozinhos, evitem locais de mato alto e, por favor, tomem cuidado, mantenham a fé de vocês. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, salva para você assistir depois, talvez você quer assistir, né? Mais de uma vez. E claro, manda para os seus amigos aí, para os seus desavisados que gostam aí do rolezinho, que estão pensando em sextar essa noite. Manda para eles, pois o mal é real e ele pode estar nos caçando nesse exato momento. Tenham todos um ótimo dia, tarde e noite. Até o nosso próximo relato. E se você tem algum relato para me contar, já aconteceu algo com você ou com alguém da sua família ou amigo, comenta aí. Tá aí todas as informações. Eu gravo vídeos curtos todos os dias no TikTok, no meu Instagram, e também recebo o relato de vocês no meu e-mail e também no meu direct no TikTok ou no Instagram. Não tem problema, tá bom? Podem mandar mensagem lá
Aguardo vocês. E até o nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e de curtir. Até o próximo relato. Fui!